foi uma caminhada extraordinária. Caminhada esta que, sem dúvida nenhuma, só pode nos trazer a alegria de verificarmos agora, aqui no Rio de Janeiro, como os primeiros frutos lançados por aqueles companheiros como o Agadir Teixeira Torres, o Hernani Trindade, o Atlas de Castro, o próprio José Jorge, professor, que já era professor na época, professor José Jorge, e tantos mais, tivessem justamente a condição de terem sido, digamos assim, roteiros que foram seguidos pelas outras gerações, e estamos dizendo que a nossa geração está separada desta por mais de meio século, porque é uma geração que começou na década de 40, e outras gerações foram sucedendo, com as mocidades espíritas se multiplicando. Já agora mais dentro do novo modelo, que é o modelo da departamentalização, ou seja, ao Departamento de Infância e Juventude, na FEB, os departamentos das federativas estaduais, os departamentos, as mocidades realizadas em forma de departamento nos centros espíritas. Mas há um outro tipo de semeadura, que às vezes passa despercebida, realizada pelos jovens, que é, naquele período, havia o catecismo que atribuíam a Leon Denis, que era ensinado às crianças pelos adultos, e adultos que muitos deles que mal sabiam ler, mas tinham boa vontade para transmitir o trabalho. Foi justamente a mocidade espírita que começou a ser os evangelizadores dessa nova geração de crianças que foram crescendo para também formar as juventudes. E, portanto, os moços, se de um lado trabalharam para abrir o centro espírita, se os moços de um lado conseguiram realmente realizar esse escopo que não era deles, era da espiritualidade, de que o moço estivesse dentro do centro espírita para poder dar continuidade, haja vista que neste plenário, e todos conhecem, eu conheço alguns, mas todos conhecem os elementos daqui, todos aqueles elementos que estão na liderança de casas espíritas, de conselhos regionais, da CERJ, na antiga FEERJ, na antiga o ZERJ, todos eles quase sempre surgiram no seio das mocidades espíritas. Já com uma motivação muito importante, que é a fidelidade à doutrina espírita, o estudo. Foram praticamente os moços espíritas daquelas épocas que introduziram o estudo no centro espírita, que sistematicamente as mocidades espíritas se reuniam para estudar, enquanto que nas casas espíritas ainda estava o velho sistema que combatido, ou pelo menos referido por Leopoldo Machado, o espiritismo de mortos, falar com os desencarnados, falar com os mortos, entre aspas. E foram os moços espíritas que ensejaram também essa abertura do movimento espírita e das casas espíritas, engajando-a na sociedade, permeando, portanto, com seu entusiasmo, com a sua alegria, com o seu desejo, com a sua fidelidade à doutrina e o seu desejo de realmente estudar e conhecer, preparando uma nova mentalidade. Aqueles que ainda hoje, e vez ou outra nós ouvimos dizer, o movimento espírita brasileiro está parado, o movimento espírita brasileiro tem esse problema, nós recomendamos uma coisa só. Todos os anos, tenham o cuidado aqueles que recebem a revista Reformador, e aliás um registro muito interessante. Em 1947, há uma nota no Reformador da Federação Espírita Brasileira dizendo que o Reformador era mandado gratuitamente a todas as mocidades espíritas, e que aquelas que não recebiam mandassem seus endereços para que o Reformador fosse tá na mão dos jovens em 1947, antes de Pacto Áureo, antes do Congresso de Unificação, antes do primeiro Congresso de Mocidades Espíritas, já o Reformador estava
levando a mensagem da fé e a mensagem da doutrina aos moços espíritas, através do seu veículo junto das mocidades espíritas. Então, esse trabalho todo que se realizou, sem dúvida nenhuma, foi ele que ensejou, que preparou o caminho para que, em 1977, já com a consciência de que a juventude espírita deveria estar perfeitamente integrada no espírito da unificação das instituições, quer do Centro Espírita, quer das federativas, que surgiu a campanha nacional de evangelização infanto-juvenil, depois transformada em campanha permanente. Campanha essa que extrapolou as fronteiras do Brasil, indo para outros países, principalmente da América do Sul. E foi esse trabalho que permitiu que o movimento espírita crescesse, se desenvolvesse, e hoje, então, a nossa recomendação é a seguinte: leiam, no mês de maio de cada ano, uma edição especial que o Reformador publica, com a ata e o relato das federativas na reunião do Conselho Federativo Nacional. Quem lê esse tem uma ideia perfeita de como o movimento espírita brasileiro, ainda com as suas falhas, com problemas naturais, decorrentes não do movimento em si, nem da doutrina, mas exatamente da imperfeição de todos nós que somos os agentes do trabalho espírita, no Centro Espírita e também no movimento federativo, que para verificar a pujança do trabalho que é feito, não em São Paulo, não em Minas Gerais, não no Rio de Janeiro, não no Espírito Santo, mas lá em Roraima, no Acre, em Rondônia, no Amapá, onde também se vive intensamente o espírito do estudo e da prática da doutrina espírita dentro dos princípios da codificação kardeciana, e essa vivência se faz pela dinâmica que é dada a cada um dos setores, entre os quais está, sem dúvida nenhuma, a infância e juventude, e está também o estudo sistematizado da doutrina espírita, que também é um acontecimento muito grande. Por isso mesmo é que já realizou ainda no ano passado, em Brasília, o Encontro Nacional de Coordenadores de Dirigentes de DIGE, e agora se realizou de coordenadores de ESD. E se realizou em Goiânia um encontro muito significativo de comunicadores espíritas, que nos surpreendeu pelas experiências que em alguns estados são feitas nesse campo da comunicação, no rádio, no jornal e em outras coisas mais. Então, o movimento espírita brasileiro está crescendo. E se nós verificarmos na vivência, até no Conselho Federativo Nacional, cabelos brancos como os meus são raros. A maioria das presenças são de gente jovem, não jovem de 20 anos, mas os jovens de 30, de 40 anos, que estão em plena maturidade e que realizam realmente um trabalho bastante significativo. E isso começou aonde? Primeiro começou no trabalho das mocidades espíritas na década de 40 e início da década de 50. E depois, com o pactuário, o espírito de unificação, a criação dos departamentos de juventude, infância e juventude nas federativas e a campanha nacional de evangelização infanto-juvenil, passou então a, digamos, universalizar esse trabalho.